Mutumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, como sempre, acompanhado da nossa Dora Milaje, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que tá essa quarentena? Rapaz, tá sinistro, né? O Brasil 2020 veio no modo full distopia, né? Comprou o pacote Netflix completo, né? O HD e tudo mais. Eu entrei de quarentena hoje, né? Eu não sabia que ia acontecer tão rápido, mas assim, foi uma aceleração, assim, em 4 dias mudou a dinâmica toda, mudou gente na rua, em volta aqui de casa tá deserto, enfim. Aqui na minha rua está rolando um fenômeno interessante, porque no meu cenário mais imediato parece que não existe quarentena nenhuma. Como é uma rua, uma vilinha, né? Então todo mundo entrou meio que de quarentena junto. Tá todo mundo na rua, tá todo mundo vivendo uma experiência em conjunto. É um ponto que a gente vai tocar numa das notícias que a gente vai abordar mais à frente, né? É interessante como essas relações locais foram fortalecidas nesse processo de quarentena. O pessoal tá indo visitar os velhinhos pra ver como é que tá. Todo mundo mora aqui há 30, 40 anos, né? Então todo mundo se conhece desde sempre. Não, e assim, a gente tá gravando, mas a situação tá de um jeito que quando esse episódio for ao ar, provavelmente a gente já vai ter alguma reviravolta. Ou a gente vai saber que evitar sair de casa realmente está ajudando, ou a curva do vírus já vai estar subindo, apesar disso, e a gente vai saber que precisa ficar mais tempo em casa. Né? Porque do jeito que a coisa tá todo dia se acelerando de uma maneira inesperada, assim, pode ser que a nossa quarentena até lá tenha sido ligeiramente expandida. Não sei nem se a gente vai ter Brasil na próxima semana quando esse episódio sair, né, cara? Porque do jeito que estão as coisas aceleradas... Cara, mas recentemente eu assisti uma mesa muito legal sobre fascismo com o Jason Stanley e o Celso de Rocha Barros. E o Jason Stanley falou uma coisa que pra mim, assim, me acalmou meu coração. Ele falou: o tempo se move de uma maneira totalmente diferente sobre o fascismo. Isso me fez entender, assim, os últimos 2 anos, sabe? Porque é isso, a gente tá sendo bombardeado o tempo todo de irracionalidade, entendeu? Que você chega uma hora que você fala: bicho, tô cansado, não aguento mais. Vou voltar, né? Fazer meu básico aqui, meu jogo básico, né? Citar o Deleuze, mas tem uma coisa que o Deleuze fala que é interessante, vai nesse sentido, justamente que como o fascismo, o Estado fascista, ele não é um Estado totalitário, né? Ele é um Estado suicidário. Então, assim, o que o fascismo faz, ele promete núpcias e morte. É a única coisa que o fascismo consegue produzir. E esse estado de núpcias e morte, ele rapidamente se converte em toda uma cronologia paralela da degradação. Então, assim, é como se você estivesse vendo algo apodrecendo ao vivo. Porque quando apodrece é isso, surge um bolor, surge um negócio, o negócio murcha, né? A gente tá no momento em que o país murcha. As pessoas murcham. Essa imagem realmente agora foi forte. Mas, enfim, essa aceleração, né? A gente está o tempo todo sendo exposto a coisas que não fazem sentido. E você tem aquela sensação do tipo: por que isso tá acontecendo, cara? Por que essas pessoas saíram para se expor no meio de uma pandemia? Por que esse sujeito saiu do isolamento? E aí você olha e você fala: cara, porque elas estão tão descoladas da realidade que elas não se importam com o fato de que tem milhares de pessoas morrendo por aí por causa desse vírus. Pois é. Inclusive, isso vai ser o tema da nossa primeira notícia, né? Mas antes... recadinhos da paróquia. Então, dando prosseguimento à nossa proposta de transformar os recadinhos da paróquia numa epígrafe do programa, eu vou aqui citar um trecho de um conto de uma das minhas autoras preferidas, né? Enfim, das nossas autoras preferidas, porque eu também sei que é uma das autoras preferidas da Stephanie, a Octavia Butler.
conto se chama Sons da Fala, e aqui no Brasil saiu numa coletânea bem interessante chamada Mundos Apocalípticos. Lá fora, esse conto foi republicado numa coletânea que é a coletânea essencial da autora, que se chama Bloodchild and Other Stories. Esse conto, Sons da Fala, recebeu o prêmio Hugo, o que não é pouca coisa, né, em 1964. Segundo um pequeno texto que ela escreveu que saiu no Bloodchild, esse conto foi escrito após ela presenciar uma briga entre dois homens. Essa briga fez ela refletir se algum dia a espécie humana ia crescer o bastante para aprender a se comunicar sem de algum modo usar os punhos. E esse, diria, é o tema central da história, pois ela descreve um mundo onde a humanidade perdeu a capacidade de falar e com ela observou o fim, o colapso definitivo do mundo comum. A doença, se é que aquilo era uma doença, tinha separado até mesmo os sobreviventes. À medida que aquilo varria o país, as pessoas mal tinham tempo para colocar a culpa nos soviéticos, embora eles também tivessem recaído no silêncio, assim como o resto do mundo. Em um novo vírus, um novo poluente, na radiação, em um castigo divino. A doença tinha a rapidez de um derrame para matar as pessoas e era semelhante a um derrame em alguns de seus efeitos. Mas era muito específica. A linguagem sempre se perdia ou ficava altamente comprometida. Jamais era recuperada. Muitas vezes também havia paralisia, comprometimento intelectual, morte. E é interessante, né, que num episódio onde nós vamos falar sobre o florescimento, a emergência de notícias falsas, vamos falar sobre a incapacidade das pessoas de se conectarem com outras formas de vida, né, plantas, e também sobre as necessidades das relações sociais, da refundação da sociedade, sob outros termos, para sobreviver à barbárie que experienciamos. Esse conto me parece muito preciso no seu diagnóstico dos nossos problemas, que é justamente essa dissolução, essa degeneração da capacidade comunicativa. O conto fala, né, ele descreve essa degeneração por meio de uma doença, mas eu creio que a nossa antropologia, a nossa sociologia, a nossa filosofia, enfim, nesse momento estão descrevendo a nossa degeneração comunicativa, a nossa incapacidade de nos conectarmos uns com os outros, a nossa incapacidade de criarmos por meio da fala, por meio do debate, um mundo comum, e a nossa incapacidade, ainda que momentânea, de refundar a sociedade sob outros termos, sucumbindo assim à barbárie desses tempos. Então, Orlando, a gente vai começar com 5 fake news sobre coronavírus que estão circulando pelo mundo. A desinformação circula com força total no momento em que a epidemia do novo coronavírus assusta o mundo. Veja alguns boatos em diferentes países. Vamos começar pela Índia. Na Índia, uma política do partido governista Bharatiya Janata, perdoem, não falo hindi, o mesmo partido do primeiro-ministro Narendra Modi, disse à imprensa que as pessoas poderiam usar urina e estrume de vaca para curar o novo coronavírus. Vale lembrar que a vaca é considerada sagrada no país e o uso da urina desse animal em situações terapêuticas é comum. Na sexta-feira, 12, a agência Reuters informou que um grupo religioso irá realizar uma festa de consumo do líquido, apesar dos alertas dos profissionais de saúde contra a ineficácia dessa prática e os riscos de ingerir urina. Enquanto isso, no Irã, onde o consumo de bebidas alcoólicas é proibido, circulou um boato de que a ingestão de álcool poderia combater o vírus. Como resultado, 40 pessoas morreram por complicações decorrentes da ingestão de álcool puro usado na limpeza ou de bebidas contrabandeadas. Na Itália, que atualmente é um dos países mais afetados, né, só atrás da China, o país inteiro está de quarentena. E lá, um dos boatos mais populares diz que existe uma vacina que teria sido desenvolvida na Austrália. Também não é verdade. Na França,
O boato é que a cocaína estaria matando o coronavírus. Essa a gente chegou a ver circular aqui no Brasil, né? Loló também, né? Pois é. Foi o que estava rolando durante o carnaval. Já foi desmentido logo depois do carnaval, antes da situação ficar como está. Porém, cabe repetir que cocaína não mata coronavírus. Inclusive, deve propagar muito rapidamente o coronavírus, mas vai lá. Se demole, o coronavírus fica animadão, né? Pois é, né? O canudinho feito de dinheiro, né? A maioria dos usuários usa o canudinho de dinheiro, imagina, né? No Brasil, a desinformação também está circulando com força total. Um dos boatos fala sobre uma espécie de teste caseiro que revelaria se a pessoa foi contaminada. Respirar fundo, prender a respiração por mais de 10 segundos e se conseguir fazer isso sem tossir, você não está infectado. Gente, não, né? E aí a matéria se encerra dizendo que o Ministério da Saúde montou uma página dedicada ao monitoramento e checagem de fake news relacionadas ao coronavírus. A gente escolheu essa notícia porque ela se desdobra em várias questões que, primeiro, diante de uma pandemia, ainda existem pessoas interessadas em espalhar notícias falsas para causar o caos, né? Eu acho que uma das questões da gente ter uma pandemia em tempos de fascismo e rede social, a gente tá vendo, assim, o pior dos mundos, né? Assim, as pessoas estão com medo, a gente tem informação falsa circulando sobre prevenção e tratamento, e a gente tem pessoas disseminando informação de propósito para desestimular a prevenção e para criar terror sobre desabastecimento, a importância ou não de se isolar, de respeitar as regras de isolamento para se proteger, enfim. E eu tô vendo, assim, um uso político, né? Eu acho que essa manifestação aí do dia 15 mostrou uma questão do uso político da pandemia para disseminar o caos. Pois é, assim, eu acho que tem várias camadas nisso mesmo, né? A dela tem esses, sei lá, não dá nem pra classificar psicopatas, não sei, esses genocidas frustrados, sabe? Que num cenário como esse espalham esse tipo de notícia. E o pior é que não é um tipo de notícia espalhada de uma forma boba, né? Não é espalhado de uma forma do tipo, sei lá, uma mensagenzinha, não é... Essas pessoas armam verdadeiras peças, né? Eu já recebi algumas dela e assim, é áudio de uma pessoa citando, eu sou aqui enfermeira da Fiocruz e chegou um paciente assim e a gente curou ele dessa forma, e sei lá o que. Tem todo um trabalho, tem todo um áudio montado, tem toda uma encenação, tem todo um texto, né? As pessoas fizeram um texto. Tem esse cenário que eu não consigo imaginar como é que isso surge na cabeça da pessoa, né? E tem um outro para mim que, no fundo, talvez é o que eu consigo pensar mais, né? Porque, sei lá, a mente dessa pessoa que faz esse tipo de coisa me é algo tão alienígena, mas é uma coisa que é pensar em que contexto esse tipo de material consegue florescer, né? O total colapso que a gente vê da ideia de mundo comum, total colapso das relações sociais, total colapso da esfera social, né? Que permite que coisas tão esdrúxulas quanto consumir urina e fezes, se conseguir ser vendido como, sei lá, como uma cura para o coronavírus, né? Por que isso está acontecendo, né? Mas olha só, na Índia isso tem um contexto religioso, mas isso, por exemplo, me parece um paralelo do que a gente consegue ver aqui com igrejas fundamentalistas cristãs que estão se recusando a encerrar suas atividades, dizendo que não, vão se reunir, vão orar pela recuperação das pessoas, pela prevenção, para que a epidemia não seja tão grave. Então, assim, vamos rezar que vai resolver, sabe? Inclusive, a Igreja Universal, né, na imagem de seu líder maior, declarou que isso é uma articulação do demônio, né? Inclusive atacando a própria OMS.
sobre o assunto, né? Tipo, o Edir Macedo gravou um vídeo falando disso. Cara, eu fico muito chocada, assim, o grau de desprezo que as pessoas chegaram pela vida humana, sabe? Porque, assim, uma figura como o Edir Macedo, ele tem como ser bem tratado no hospital particular. Ele tem como ficar em quarentena tranquilamente numa casa confortável, sabe? Mas, assim, as pessoas que estão indo para uma igreja, sabe? Muitas vezes numa periferia, que moram em lugares que tem, tipo, não tem saneamento, moram várias pessoas numa casa, tem idosos e crianças que são grupos mais vulneráveis convivendo juntos, porque são famílias que moram às vezes em espaços pequenos, entendeu? Tem a vida delas totalmente desrespeitada por uma questão da igreja querer fazer uma demonstração de força num momento como esse. Meu questionamento inicial foi nesse sentido. A percepção dessas pessoas da sua própria vulnerabilidade as torna mais suscetíveis a esse tipo de notícia esdrúxula. Porque existe um efeito de negação, né? É muito assustador, e a gente está vendo isso acontecendo, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão pirando por causa da história do coronavírus. Então, num cenário como esse, você se apega a qualquer fio de esperança. É uma coisa que a gente já falou assim, aqui várias vezes, né? Fake news não é questão de ignorância. Fake news é questão de desejo. Então, assim, o desejo de você ter algum fio de esperança, vou fazer esse teste caseiro aqui, não vou... Olha, não tô com coronavírus. Se eu consigo respirar, prender a respiração e não tossir, eu não tô com coronavírus. Se eu tomar esse soro aqui sabe, esse soro aqui, eu não vou ter mais coronavírus. Eu acho que esse tipo de fake news, ele atua naquele limiar. Tem um autor chamado Clément Rosset, que ele tem um livro chamado Princípio de Crueldade, que é um livro muito interessante justamente sobre a noção de crença, sobre a noção dessas fantasias que a gente produz sobre o mundo, né, para poder tornar o mundo habitável pra gente. Todo mundo funciona num nível de negação, porque se você for o tempo todo contemplar a realidade, a gente enlouquece. A gente, sei lá, enfim. E aí, só que tem um momento em que essa coisa dispara, né? Tem um momento que é justamente a fake news, ela entra nesse momento em que a coisa dispara, no momento em que a gente precisa realmente dar um passo à frente nesse aspecto específico, né, sobre a epidemia. A gente tem que dar um passo à frente e falar assim, cara, eu preciso me sentir seguro sobre isso. Ufa, tem essa cura. Ufa, eu não vou morrer. Mesmo que você olhe pro lado e veja assim, cara, aqui no Rio de Janeiro especificamente, todo o sistema de saúde pública é em colapso. Se você ficar doente, você vai ter que orar para Jesus Cristo, para Oxalá ou para Buda, para alguém te resolver a tua situação, porque não tem como, não tem atendimento médico básico na cidade. Então como é que você vai, sei lá, manter a sanidade nesse cenário? Por mais que as pessoas tenham medo, eu acho que ter medo nesse momento é um limiar muito tênue entre você se prevenir e você entrar em pânico, né? É sempre importante observar e tentar ver se você não está indo para os extremos, né? A gente vê, por exemplo, pessoas falando de desabastecimento, álcool gel faltando, porque já tem uma galera da classe média aí que está chegando nos lugares e comprando estoque, comprando máscara cirúrgica, comprando... E tá até imitando o europeu e comprando papel higiênico a rodo, sendo que assim, gente... Não sei nem se faz sentido comprar tanto papel higiênico no Rio de Janeiro. É exatamente isso, porque eu acho que é uma coisa que é importante. O coronavírus, tal como as mudanças climáticas, mostram que a gente vive numa imensa falsidade. A que a gente imagina como sociedade moderna é uma grande abstração hiperfrágil, né, que um vírus microscópico consegue destruir rapidamente, né? Então eu acho que digamos, essa ideia que muitas elites se lançam rapidamente diante de uma catástrofe, que elas vão lá e reafirmam seu poder de consumir, né? É como se fosse um último apego à sua realidade, assim, olha, meu poder de consumir vai ser capaz de me salvar, então eu vou comprar o quê? Coisas que eu imagino que podem me salvar, saca? Eu vou comprar 3 toneladas de papel higiênico. Tu não tá com cólera, cara. Por quê? Sabe, assim, se todo mundo comprar o seu, vai continuar mantendo, né? Então, mesma coisa com álcool e gel, né? As pessoas falando... E aí, ao mesmo tempo, né, a gente fala como a fake news se sustenta em determinados níveis, né? Tipo,
uma repórter, uma âncora de um jornal cujo nome não falarei, sustentando abertamente que se a população brasileira incorporasse o hábito de usar álcool gel, né, isso rapidamente resolveria, diminuiria sensivelmente os riscos da epidemia se passar um para os outros. Bicho, você está falando de uma cidade, por exemplo, como Rio de Janeiro, onde as pessoas têm que pegar o BRT lotado. Você não tem... Vai passar álcool gel onde? Você vai dentro de uma poça de álcool gel viajar, sabe? Você está falando de um país onde 48% da população não tem saneamento básico. Então, se apegar a ideia de que o álcool gel vai nos salvar, também é uma fake news em um nível, né? Não, e além do caráter elitista, né, esse descolamento, né, da pessoa pensar que todo mundo tem a experiência dela, que pode, né, se sentir segura com álcool gel, tem uma outra coisa, tem várias fake news falando sobre fazer álcool gel caseiro, sabe? Sendo que o álcool gel, ele é a segunda melhor opção. A melhor opção continua sendo lavar a mão com água e sabão durante 20 segundos. Que, assim, costuma ser alguma coisa mais simples para certa parcela da população, mas não para todo mundo. Tem gente que sofre com falta d'água no Rio de Janeiro, por exemplo. Em São Paulo, até anos atrás, existiu a crise hídrica, que as periferias estavam recebendo água dia sim, dia não. Então, assim, fantasiar que justamente são esses elementos típicos da classe média, o consumo, né, vai nos salvar de alguma forma, é também uma fake news. E é tão absurdo, do meu ponto de vista, quanto imaginar, sei lá, o teste caseiro, ou que urina, sabe? Tipo, ainda segue uma ação de desejo, né? Ainda segue a mesma lógica, né? Uma outra coisa que eu vi no jornal hoje, foram falando assim, pessoas... Não se desesperem e apareçam nos hospitais querendo fazer teste. Tipo, não é pra você estar com, sei lá, sintoma de resfriado e aparecer no hospital, eu quero ser testado para Covid-19. Porque aí você começa a ver esses desesperos que são alimentados por essas diferentes narrativas que acabam criando essa sensação de insegurança, de desespero, que começa a resultar em atos irracionais, né? Tipo, a pessoa às vezes está, sei lá, com a crise alérgica, vai para o hospital, que é um ambiente com alta possibilidade de contaminação. A profecia que se cumpre, né? Pois é. A pessoa chega lá, eu acho que eu tô contaminado, se contamina. Pois é. A profecia que se cumpre. Mas, assim, uma coisa que também me veio à cabeça quando a gente escolheu essa notícia é para você ver, né? Na Índia, foi uma política do partido que está no poder, que é um partido de extrema-direita, marcado por uma fortíssima intolerância religiosa contra os muçulmanos. Tem, tipo, permitido uns atos de violência extremos contra as minorias, né? E aí os próprios políticos estão espalhando fake news para fomentar esse clima, né, de pavor. Uma coisa que eu fiquei pensando vendo as manifestações foi isso, assim, o quanto de interesse esses governos de extrema direita de características fascistas querem ver o caos acontecer para justificar medidas repressivas depois. Sim, sim. É sempre bom lembrar, assim, que eu falo isso, eu tô sempre falando do nazismo, né? Sempre falando desses cenários, porque eles são a degeneração última do momento que a gente está vivendo. Se a gente der um mole, acontece. Esse que eu acho que eu não digo isso de uma maneira irresponsável. É sempre bom lembrar que os campos de concentração começaram como campos de refugiados, né? E justamente como uma medida sanitária para conter supostamente epidemias de gripe e sarampo que chegassem na cidade. Então, assim, uma das justificativas mobilizadas pelo governo alemão para impedir a disseminação de doenças. Então, numa dessas, a gente sabe que as populações mais pobres são as populações que vão ser mais afetadas. Numa dessas, a gente sabe que medidas repressivas podem vir rapidamente, né? E assim, é o sonho molhado desses caras, né? Então, o tempo todo olhando, pensando como é que eles vão se aproveitar disso. Mas acho que no cenário brasileiro, o bolsonarismo não estava prevendo a Covid. O bolsonarismo tá apanhando da Covid.
Eu acho que vai ser eu acho que a Covid vai representar um golpe no bolsonarismo. Essa é a minha aposta que eu tô fazendo. Né? Vai representar um golpe nessa... Tanto por isso que o Bolsonaro e os outros estão nesse exercício contínuo de negação, né, da Covid. Mas eu acho que ele é o mundo comum, aquela coisa que a Hannah Arendt fala do mundo comum que uma vez se faz presente. Na hora que as pessoas estiverem colapsando o sistema de saúde, não vai ter pra onde eles correrem, né? É aquilo, a gente tem aí 2 semanas pela frente para começarem a aparecer, enfim, casos mais graves por causa dessa disseminação que pode ter acontecido pelos os irresponsáveis, né, que ficaram circulando por aí como se nada tivesse acontecido. A gente espera que a moderação e a sanidade de algumas pessoas ajude a frear isso aí. Mas eu acho que, de qualquer maneira, toda essa pandemia serve para a gente pensar essa questão das dinâmicas do medo e também do mundo comum. Até do mundo comum que a gente pode recuperar, né? A partir disso, de a gente realmente se engajar com o que a gente pode fazer e assumir a nossa responsabilidade por não sair por aí tendo atitudes irresponsáveis que possam sair espalhando vírus por aí para pessoas que têm um estado de saúde mais frágil. Mulher viraliza ao descobrir que planta regada por 2 anos é de plástico. A jovem, que estava orgulhosa da perfeição da suculenta e dos cuidados que manteve, se surpreendeu quando decidiu trocá-la de vaso. Kaeli Wilkes, uma amante de plantas, desconfio muito desse epíteto, né? Viralizou na internet ao contar em sua conta do Facebook que regou por 2 anos uma suculenta de plástico, motivo pelo qual ela sempre esteve em perfeitas condições. Segundo o relato da norte-americana, além de regar todos os dias, se certificava de que o vaso recebia a quantidade certa de luz solar e limpava regularmente suas folhas. Ela até admitiu ter um plano de rega, dizendo que ficava na defensiva se alguém tentasse fazer isso por ela. Esses detalhes acrescentam uma dimensão ainda mais surreal ao evento, né? Wilkes afirma que sempre sentiu orgulho da plantinha, que ficava na janela da sua cozinha. Porém, queria colocar em um vaso mais bonito e, quando decidiu que estava na hora de replantar, se surpreendeu. Sua amada suculenta era falsa. Fui tirá-la do recipiente de plástico original e soube que essa planta era falsa. Coloquei tanto amor nessa planta, lavei as folhas, fiz o meu melhor para mantê-la bem e é completamente de plástico. Como eu não sabia disso, sinto que esses últimos 2 anos foram uma mentira. Orlando, assim, quando você me mandou essa notícia, a minha reação foi: sério? Sério? E assim, eu fico pensando como uma pessoa é capaz de regar uma suculenta por 2 anos e não desconfiar que a suculenta não cresceu, que tem uma coisa errada. Entendeu? Até porque a imagem dessa foto é daquelas suculentas, entendeu? Que parecem uns monstros, assim, que, tipo, tem uma semelhante ao que o plástico aqui tenta imitar. E assim, cara, bater um vento e isso aí tá dominando a planta do lado. Como é possível, entendeu? A pessoa passar um paninho para tirar a sujeira e não reconhecer a textura do plástico. Assim, eu botei tanto amor nessa planta e 2 anos era uma mentira. Cara, força guerreira. Cara, eu acho que isso só se explica num cenário... Da mesma forma como eu falei na questão anterior, na notícia anterior, né? Que cenário é esse onde fake news florescem de tal forma, né? Se espalham, né, de tal forma? Eu acho que esse tipo de percepção alterada do que seja uma planta só é possível nesse cenário de completo descolamento, onde todas as percepções, toda a vida é mediada por uma experiência virtual, né? Ou seja, onde as pessoas estão vivendo, sei lá,
A única experiência que talvez essa mulher tenha de uma planta verdadeira seja uma foto, sabe? Porque ela não tem a percepção de que aquilo era de plástico, sabe? Não tem a percepção de que a planta, sei lá, não estava reagindo, ela nem crescia nem diminuía, que ela não sujava, que ela não liberava um pó, sabe? Ela via uma foto perfeita de uma suculenta e tinha certeza de que aquilo que ela tinha era um exemplar da. Então acho que só nesse cenário desse é possível imaginar, né, a possibilidade de uma pessoa regar durante 2 anos uma planta de plástico. Cara, assim, eu tô muito chocada com o grau de desconhecimento que uma pessoa pode ter em relação a uma coisa viva, sabe? Isso pra mim essa notícia foi um baque do tipo, como alguém pode pensar numa planta como uma coisa tão meramente ornamental que ela não se dá conta, ela leva 2 anos pra pensar que precisa trocar uma planta de vaso. E assim, eu não sou uma exímia jardineira, eu até tenho minhas plantinhas, mas assim, sou uma pessoa das suculentas e dos cactos justamente porque ainda tô pegando a manha de plantas mais delicadas, entendeu? Mas, pelo amor de Deus. Mas acho que a suculenta tem uma questão, é de que elas, na sua existência, elas se aproximam muito das plantas de plástico, da imagem perfeita de uma planta, né? Porque porque a suculenta ela tem 2 estados, né? Ou ela tá bem ou ela tá morrendo. Ela não tem um meio termo, né? A suculenta ela morre muito rápido. Mas quando ela tá bem, a estética dela é muito próxima de uma estética de uma planta esperada, né? Ela não é confusa, né? Ela é uma planta bem delimitada e tudo mais. Então, eu acho que por isso que a suculenta também ela se torna uma planta, não só por causa das comodidades de poder plantar, de você poder ter em apartamentos, coisas do tipo, mas também por causa da estética dela. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, pra mim, é justamente isso, né? Pra mim, o fundamental é qual é o nível de contato que essa pessoa tem, né, com seres vivos, com plantas, ao ponto de que ela é incapaz de reconhecer a vida. Porque esse é um ponto fundamental, né? Porque, tudo bem, isso é cognitivo. Os seres humanos têm mais facilidade de reconhecer vida em seres ambulantes, né? Porque o movimento automaticamente no cérebro lembra a ideia de princípio vital, então você reconhece uma autonomia naquele ser. Mas ainda assim, não reconhecer a vida de uma planta é uma coisa que é um outro nível de desconexão com o real, né? Ainda mais se você se diz um amante de plantas, né? Mas hoje em dia todo mundo se diz cada coisa, né, cara? A pessoa se dizer amante de plantas... Pra mim, essa pessoa é amante de plantas, né? É a pessoa da internet, ela ama planta, fotos, né? Ela tem muita foto no Pinterest, né, cara? Tipo... Cara, assim, é muito louco isso. E assim, a gente ficou, né, pensando em todas as coisas que a gente podia trazer e... Eu tenho lido sobre plantas já tem um tempo. Tem aquele livro maravilhoso do Emanuele Costa que ele fala justamente sobre o que a gente pode aprender com as plantas, né? Sobre mudança de paradigma de pensamento, mudanças de comportamento social, enfim. Porque as plantas, elas não só criaram a atmosfera em que foi possível a gente viver, mas porque elas acabam se organizando e convivendo de maneiras que não são necessariamente tão predatórias quanto os animais. Embora as plantas não necessariamente tenham existências pacíficas, né? Mas elas vão estabelecendo limites de território, elas vão estabelecendo alianças, simbioses, coisas que a gente vai abandonando cada vez mais e vai pensando sempre em termos de disputa e de confronto, né? Isso é muito interessante, porque a vida das plantas é realmente baseada em ecossistemas, né? Quando você vai pensar em florestas, né? Sistemas florestais, inclusive tem toda a ideia das plantas maiores que formam uma rede, quase uma rede neural, né? Sobre as quais outras são sustentadas. E é interessante como você pensa que esse cenário da floresta, né? Eu estou pensando aqui numa coisa equiara, né? Que a floresta ela é oposta à cidade, motivos óbvios, mas até como um regime cosmológico. A floresta é esse espaço, o mundo comum, né? A floresta é o encontro com os espíritos, onde você encontra com os animais que também podem ser espíritos, onde você pode se descobrir menos humano do que outros seres, ou seja, é o espaço da diferença.
né? Quando, para os Aikewara, a cidade, o regime citadino, é o espaço da semelhança, no sentido de que a cidade produz, está sempre reproduzindo objetos. A cidade vê qualquer diferença como uma coisa negativa, né? Então ela está sempre querendo solapar a diferença, transformá-la em igualdade, porque o regime de existência do cosmos citadino é um regime serial, é o regime da fábrica. Por isso que os Aikewara, uma coisa que chamava muita atenção aos Aikewara era o fato, e chamava atenção tal como uma pornografia de péssima qualidade, assim, eles se sentiam nojados quando viu aquilo, que eram as pessoas no ponto de ônibus em Marabá, todas juntas esperando pegar um ônibus para ir embora, para ir para o trabalho. E eles ficavam assim, cara, como é que pode todo mundo fazer as coisas juntas no mesmo horário? Vocês fazem tudo igual. Como é que pode isso? Vocês são como os objetos que vocês amam. Saca? Enquanto pra eles prezam uma existência hiperindividual, né? Mas não hiperindividual no sentido de egoísta, mas cada um na sua, né? Mas ainda assim produzindo conexões, né? Produzir um mundo não apesar das suas diferenças, mas por meio delas. E a floresta, a vida na floresta é isso, é uma vida por meio das diferenças, não apesar das diferenças, quando o regime citadino opera numa outra ordem, né? Esse que é um ponto que a gente vai falar na notícia anterior do regime das fake news, né? A fake news é isso, né? Ela opera nesse sentido, nesse regime serial, né? No momento em que as pessoas estão vivendo uma coisa que a Hannah Arendt falava, que era o regime de isolamento, não o regime de isolamento, da solidão, né? As pessoas estão tão isoladas, né, que o cosmos se torna apenas um desdobramento de si mesmo, né? Dos seus desejos, de suas vontades. Elas são incapazes de imaginar ao seu redor uma existência comum com outros seres. Uma existência que lhes escapa, né? Essa notícia também me fez lembrar do livro que eu já comentei no nosso episódio anterior, mas, enfim, é uma outra pegada, que é o How to Do Nothing, da Jane Odell, que ela fala muito sobre a atenção, né? Embora seja um livro sobre economia da atenção e rede social, ela fala muito de como as plantas foram fundamentais para ajudá-la a mudar o regime de atenção dela. Porque, assim, observar e cultivar plantas era reconhecer as plantas da região onde ela vive, se envolver com jardins comunitários, ou simplesmente sair de um lugar, tipo, o campo da universidade onde ela trabalha tá muito tumultuado e tal, e ir ler num jardim, aquilo já permitia que ela começasse a observar e prestar atenção em outras formas de vida, que ela nunca tinha se dado conta do quanta informação ela podia tirar dali, de quantas coisas ela poderia aprender prestando atenção em outras formas de vida, até ela começar. Então, observar a mudança das plantas nas mudanças de estação, descobrir uma espécie, saber o nome daquela planta, saber de que região ela é, de onde ela veio. Então ela falou que ela começou a descobrir toda uma nova curiosidade que ela até então não sabia que tinha, só porque ela começou a prestar atenção nas plantas. Eu acho que, assim, depois ela começa a falar, inclusive, de começar a se preocupar com a preservação de determinadas espécies da região, e que ela começou a perceber que ela estava fazendo alianças com os não-humanos da região, que foi quando ela começou a se preocupar, por exemplo, com a quantidade de árvores que tinha na cidade onde ela mora, sabe? Isso é coisa que você falou, é interessante sobre aliança com não-humanos, porque existe toda uma teoria, né, de que, por exemplo, não foi a humanidade que domesticou o trigo, que domesticou o arroz. Na verdade, foram essas plantas que domesticaram a humanidade. No sentido de que essas plantas acharam uma população capaz de reproduzi-las infinitamente, né? Porque, enfim, do termo inclusive fitness, aquelas coisas que biólogo adora, né? Elas acharam uma população que vivia ao seu redor, que fica reproduzindo as suas espécies infinitamente. E essas populações, para poderem reproduzir esses seres, acabaram formando grandes aglomerações citadinas, né? As primeiras cidades se organizaram ao redor dos cultivos. Então, assim, é muito provável que, na verdade, foram os cultivos que se desdobraram na
na vida citadina e não o oposto, né? A vida citadina permitiu que as pessoas cultivassem coisas, né? É interessante repensar essa história da aliança, né? Porque ela reconsidera o próprio papel da humanidade no cosmos, né? Essa ideia digamos, da agência fundamental do humano que foi lá mudando o mundo e blá 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 blá. Enfim, não foi bem assim, não, meu querido. A gente foi domesticado pelos cachorros e depois a gente foi domesticado pelo trigo, sabe? Basicamente, a humanidade só existe por meio das suas alianças, do seu encontro com outros seres que os transformaram, né? Pois é, e assim, esse tipo de perspectiva é super importante para a gente se ver hoje, entender que boa parte dos problemas que a gente tem é porque a gente se descolou, né, dessa lógica de que a gente faz parte do planeta, né? Essa ideia de uma supremacia humana que está usando todas as outras vidas e, enfim, como recurso, é o que está levando a gente para o colapso climático. Então, assim, é importante que as pessoas tenham um mínimo de respeito pelas plantas, né? Elas nos antecederam, né? E foi por causa dela que nós chegamos aqui. E é bom lembrar de uma frase do Levi-Strauss que eu gosto muito, né? Que é: a história do planeta Terra começou sem os humanos e vai certamente terminar sem eles. Eu acho que é esse que é o ponto que vai acontecer. Então, Orlando, para terminar esse episódio com esse gostinho de fim do mundo, vamos com uma notícia boa que você escolheu especialmente pra gente não ficar aqui de quarentena e distopia, entendeu? É uma notícia que sai no The Atlantic, que diz Finding Solidarity in the Disaster. Ela explica como, depois do furacão Katrina, a resiliência serviu para fortalecer as comunidades. Foi uma matéria feita para lembrar os 10 anos do desastre do furacão Katrina, em 2015, mas que fez uma análise de como, depois da grande tragédia, enfim, que deixou New Orleans ilhada e que deixou várias pessoas desabrigadas, que não teve planos governamentais de recuperação da cidade imediatamente. Todos esses meses, né, de abandono estatal que essas pessoas passaram, criaram redes de comunidade muito fortes que acabaram determinando a lógica da reconstrução da cidade. Então, assim, desde pessoas se ajudando a conseguir atendimento médico no momento em que a cidade ainda estava ilhada e sem atendimento, tendo que levar as pessoas doentes para outras cidades em busca de ajuda, até as amizades que foram se formando disso. Tem um trecho que diz assim: Katrina produziu uma situação extrema, mas a crise não foi sem precedentes, assim como não foi a resposta. Desastres são tempos de disrupção, trauma e mesmo de horror, mas também são momentos em que as pessoas podem, e na verdade devem, se juntar e se ajudar uns aos outros como iguais. Eu gosto do caso do furacão Katrina, porque ele é o momento em que esse monte de rico descobre uma coisa chamada autogestão do populacho. Porque qualquer um que tem mínimo de conhecimento das realidades das periferias, enfim, não vou nem falar só cariocas, né, mas qualquer um que tem mínimo de conhecimento sobre a vida para além das regiões centrais da cidade, sabe como essas populações têm toda uma agência, como essas populações resolvem, óbvio, eu não estou querendo tirar a responsabilidade do Estado nessas coisas, mas tipo assim, como elas, justamente por conta de estarem abandonadas pelo Estado, começam a se resolver, começam a se ajudar, né? Como as redes sociais, os laços comunitários são
reforçados e muitas vezes até produzidos diante dessas tragédias, né? Então você tem, por exemplo, situações onde boa parte de a favela da Maré, por exemplo, boa parte da história coletiva do lugar emana justamente da forma como aquelas pessoas resistiam, né, às enchentes, que eram eventos traumáticos, são eventos traumáticos. Da mesma maneira, por exemplo, você teve recentemente, na última chuva que devastou a Rocinha, como aquela população se juntou eles próprios, porque a prefeitura carioca, enfim, está muito mais preocupada em fazer culto do que ajudar a população, eles se juntaram lá e começaram a se ajudar. Eles limpam a casa um dos outros e começam a tentar reconstruir, cada um tem alguma coisa, tá faltando comida aqui, a gente se resolve. Então, assim, o furacão Katrina, ele é um paradigma nesses tipos de reflexão, porque ele mostrou para o mundo, né, que de fato toda aquela imaginação de cunho liberal que emerge, sei lá em Hobbes, né, da necessidade do Estado, da necessidade do Leviatã, e Locke vai reafirmar isso, e Hume vai reafirmar tudo isso, de que a ideia de que, olha, é necessário você ter um contrato social, é necessário você ter uma cidade, é necessário você ter um Estado que seja justamente que impeça a natureza humana de ser feita, porque na ausência de um Estado, o que impera é o farinha pouca meu pirão primeiro. Quando você tem uma experiência humanitária, histórica e difundida ao longo do mundo que mostra justamente o contrário, de que as pessoas, quando o bicho pega, as pessoas começam a se ajudar, exceto, sei lá, o cidadão classe média alta que acha que tem que comprar tudo que é gel da farmácia porque não quer saber dos outros, que ele quer usar, sei lá, 50 pacotes de papel higiênico porque ele se caga de medo do coronavírus. Entendeu? É isso. Exceto essas pessoas, e é justamente esse é um ponto interessante. Tem uma análise feita na esteira do furacão Katrina que mostra que justamente o índice de mortalidade aumenta por conta do pânico das elites, né? As elites, não só elas disseminam pânico, como na sua movimentação para escapar, né, do evento, elas acabam causando ainda mais problemas. Então, por exemplo, as pessoas, quando lotam as estradas para pegar um carro e, sabe, tipo, para ir embora da cidade, então criam engarrafamentos impossíveis, impedem, por exemplo, que ambulâncias cheguem até o local. Esse tipo de movimento pode parecer bobo, mas é justamente esse tipo de movimento que dificulta ainda mais o combate, né, e o auxílio a pessoas que realmente estão precisando. Então, por exemplo, quando o sujeito chega lá numa farmácia e compra todo o álcool em gel da farmácia, ele tá no mínimo, dificultando a vida de pelo menos mais 5 famílias. É ele que está criando a escassez, é ele que está criando o problema ali, né? Então, aqui no Rio a gente tem visto com uma certa frequência, né? Porque a chuva castiga os cariocas e nas últimas enchentes, assim, quase todas a gente vê alguma mobilização espontânea, né? Ou são grupos de pessoas autônomos que começam a recolher, ou são igrejas, ou terreiros, mas assim, centro espírita, a galera se mobiliza para receber doação, para distribuir. E assim, quando você vê, é fudido ajudando fudido, né? Pois é, né? É assim que a situação funciona. O Katrina tem uma questão muito séria que foi, assim... Primeiro, que foi alertado que era um furacão de grande magnitude e não insistiram em evacuar a cidade a tempo. Houve um certo descaso com os alertas. Os alertas que foram dados foram muito em cima da hora. E mesmo depois, quando a cidade ficou completamente devastada, a ajuda demorou muito a chegar. Tanto os barcos quanto a ajuda humanitária para as pessoas que já tinham se ajudado e se reunido em alguns lugares. Então, durante muito tempo, se entrou no questionamento do cunho racista, né, de se demorar tanto para mandar a ajuda. Porque essa situação do Katrina foi num dos governos de George Bush, né, filho. Sim. Então, uma questão do tipo, se fosse uma cidade branca, né, se não fosse uma cidade que sintetizasse toda uma questão de orgulho da cultura negra, como é New Orleans, com o carnaval, a comida, a música, se
teria sido tratada com tanto descaso. A gente sabe muito bem que não, né? A gente tem aqui esse paralelo das favelas cariocas e a zona sul do Rio de Janeiro é mais do que evidente, né? Assim, a maneira como as periferias são tratadas com relação à gestão de desastres é completamente distinto do que o pessoal de Copacabana, porque uma coisa é você ter, sei lá, Nossa Senhora de Copacabana alagada, outra coisa é você ter que a Estrada da Água Branca aqui do lado da minha casa completamente inundada, sabe? Assim, qual é o tempo de resposta? Sabe qual é o tempo que o prefeito, não só o nosso prefeito atual, como todos os anteriores, vai mandar o pessoal da Defesa Civil para lá e o pessoal da Defesa Civil para cá. Inclusive, isso se expressa, esse racismo se expressa até na cobertura, né? Eu notei muito isso com relação às chuvas e é impressionante como para as pessoas isso é naturalizado, né? Toda a cobertura sobre pessoas que são afetadas de áreas de risco no Rio de Janeiro ou em outros lugares, a pergunta é, por que você continua morando aqui? Por que você não vai embora? Sabe, por que você construiu essa casa? É quase culpabilizando a pessoa por aquilo, né? Assim, olha, bicho, talvez essa pessoa... Ninguém quer morar debaixo de uma pedra. Ninguém quer morar, assim, num lugar de risco. As pessoas estão ali por causa de um projeto de cidade, né? Um projeto de cidade que empurrou as pessoas para a área de risco. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o RJTV, né? Que, para quem não sabe, é o jornal local da Globo aqui no Rio de Janeiro. Ele conseguiu fazer uma reportagem falando disso e, ao mesmo tempo, falando de um pessoal da Gávea que caiu uma pedra, né, na piscina deles. E eles vão processar a prefeitura por isso. E aí os caras falam assim, não, porque todo ano acontece a mesma coisa, e a gente já processou, e aí tem uma mulher que falou, eu não durmo tranquilo aqui nesse prédio. E aí tu vê como é que a cobertura é completamente contrária, enquanto, por exemplo, quando vai falar dos mais pobres, a responsabilidade é individualizada, né? A culpa é dos mais pobres que estão nesses lugares. Quando vai falar dos mais ricos, a culpa é jogada, a culpa é dos políticos que não vão lá, não fazem encoste. Então, até a cobertura a gente sabe que tem essa distinção, né? E aí no nosso imaginário acontece isso. E aí você vai ver, quando você olha para o resultado disso, os mais pobres, que justamente eram aqueles que lá na metafísica liberal eram imaginados como os grandes vilões, né? Aqueles que roubariam os mais ricos, quando acontece um cenário desse, quando eles são entregues à própria sorte, eles criam uma autogestão. Eles se auto-organizam, né? E quando os mais ricos entram nesse cenário, né? Quando o Estado começa a falhar com eles decaem rapidamente para a barbárie, né? Eles vão decaindo na escala civilizacional que eles mesmos gostam de evocar, né? Tipo, a tons extremamente primitivos, né? E egoístas. Eu tô imaginando esse cosmos que só existe na cabeça desses sujeitos, né? Onde eles são a escala última da evolução civilizada. Mas eu acho que isso aí é total aquela fantasia. Primeiro que, assim... Só quem não conhece pobre, que não sabe da generosidade que essas pessoas costumam ter umas com as outras, desde pequenos atos de solidariedade, né, de fazer favores e tal, até nesses momentos de perrengue do tipo doar roupa para um vizinho que perdeu tudo, ou doar um móvel, falar, eu tenho isso aqui que eu não preciso mais e tal, você não quer ficar para você. Porque assim, eu já vi muito isso acontecer. E não necessariamente em períodos de desastre, mas assim, períodos que alguém ficou desempregado, tá precisando de grana, tá ferrado, sabe? Assim, é o clássico da distinção entre festa de rico e festa de pobre, bicho. Festa de pobre tu pode ir sem jantar antes. O pobre não vai deixar você sair da casa dele com fome. Jamais. Quem faz miséria é o miserável, saca? Tipo, os ricos são os miseráveis. Esse que é o ponto dessa frase. E vocês são os miseráveis, não a gente que tá fudido. O que eu acho engraçado é como esse total desconhecimento, né? Ele vai criando essa imagem, né, das pessoas desvalidas, das pessoas que moram na encosta do pobre, do favelado, como figuras terríveis, que na verdade só estão querendo um básico de dignidade, entendeu? E elas ainda estão, assim, construindo pequenas possibilidades quando elas estão totalmente abandonadas, porque elas sabem que elas não podem contar com o Estado. Elas sabem Sim. que quem está de fora tá esperando o pior delas, que não vai chegar lá com um olhar generoso pra ver, sei lá, o verdadeiro problema, entendeu? Chegar lá pra dizer, isso aí é culpa de vocês. Então é bem aquela lógica de se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer.
E é interessante, né, você faz essa fábula, né, mas como isso está, por exemplo, no cerne da nossa ficção científica, né, onde as distopias, basicamente a distopia, o citadino branco, ele se coloca no lugar dos periféricos, né? Ele se coloca no lugar dos favelados, das populações indígenas, e fala assim, como é que essas pessoas são tratadas? Eu vou me imaginar sendo tratado desse jeito. Nossa, vivendo confinado, nossa, sendo sujeito à agressão estatal, de uma maneira completamente aleatória, blá, 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 blá. E é interessante que quando eles fazem isso, eles não apenas se colocam no lugar dessas pessoas, mas se colocam de uma maneira completamente esdrúxula, porque eles imaginam que essas pessoas tenham essa índole do miserável, né? Dessa índole da selvageria, né? Dessa índole do farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando, na verdade, sei lá, uma ficção científica bem produzida nesse sentido, mostraria justamente formas inovadoras de resistir à barbárie, né? Formas inovadoras de continuar sonhando, de continuar produzindo arte num cenário terrível, né? Não produzindo as pessoas lutando, canibalismo e coisas do tipo. Não é isso que acontece, né? Essa nossa conversa sobre como a ficção científica, boa parte, né, da ficção científica é um problema da imaginação do homem branco, também me fez lembrar de um livro que dialoga totalmente com essa coisa do cenário apocalíptico da distopia, que é subvertido, que é a Parábola do Semeador, do Octavia Butler, que tem tempo que eu não falo de Octavia Butler aqui nesse podcast. É isso, num futuro em que os Estados Unidos colapsou economicamente, em que você tem uma crise hídrica fortíssima e que a metafísica liberal impera, as pessoas se prendem em condomínios, elas vivem fechadas em condomínios, num estado de pânico, que elas ensinam as crianças a atirar para defender os pertences. E chega num momento em que o tecido social esgarça de uma maneira que as pessoas mais miseráveis e pobres começam a destruir os condomínios. E aí essas pessoas precisam arrumar uma outra forma de viver. E quem consegue criar uma outra forma de viver é justamente uma menina que começa a se aliar com várias pessoas completamente diferentes, entendeu? Em que cada um tem uma habilidade, cada um tem sua história de vida, e as pessoas vão ali se juntando porque elas veem que ou elas vão viver o tempo todo numa tensão horrível da barbárie, que você pode ser roubado, alguém pode te dar um tiro pra roubar tua mochila, ou você pode simplesmente virar e falar assim, não, tem essa galera aqui que quer sair daqui, quer plantar, quer viver numa comunidade, construir uma vida de boinha, acho que eu vou fechar com eles. Isso, no fim das contas, é a própria história da humanidade, né? Tipo, vamos fechar aqui com o trigo, vamos fechar aqui com os lobos, vamos fechar aqui, sabe? Tipo, com esse cenário tropical. É isso, né? A humanidade, a humanidade não conquistou o planeta, né? Os 4 cantos do planeta, sendo uma locomotiva de transformação, né? Uma locomotiva de destruição. A humanidade conquistou os 4 cantos do planeta justamente pela sua capacidade adaptativa, com a sua capacidade de produzir alianças com as forças locais. Porque você conseguir sobreviver nos locais é justamente isso, né? Você tem que fazer uma aliança com as plantas, você tem que fazer uma aliança com os animais, você vai domesticar seres, você vai, sabe, extrair medicamentos, extrair alimentos, você vai conseguir produzir água potável, não, consumir água potável, porque você não produz água potável, né? Assim, então, assim, esse que é um ponto que é interessante desse aspecto, né? Agora, só para lembrar uma história que, se não esqueço, sobre uma das melhores histórias que o Katrina produziu, tem um pequeno, eu nunca vou lembrar disso, um documentário que eu vi sobre os animais que foram abandonados, né, que fugiram por causa do Katrina, perderam seus dons e tudo mais, e de que como os cães nesse cenário começaram a reproduzir tipo as matilhas de lobos, né? E aí tinha uns biólogos lá que ficavam acompanhando esses cachorros nessas matilhas e tudo mais. E aí tinha uma matilha dessa que era composta por cães tipo um Doberman, um pastor alemão e tudo mais, e era chefiada por um poodle. Cara, isso era sensacional. Ela era chefiada por um poodle, entendeu? E esse poodle ficava andando no meio de um Doberman, assim, tipo, boladão, saca? Eu ficava, cara, esse cara é brabo. Cara, eu acredito nisso, porque poodles são inteligentíssimos. Poodles, assim, não se deve subestimar a inteligência de um poodle. E de caráter duvidoso. De caráter duvidoso. Fala isso, cara. Eu tive um poodle por 14 anos, um excelente companheiro, assim.
inestimável, melhor do que muita gente, mais esperto do que muita gente. Ah, mas com certeza. Isso é com certeza. O caráter duvidoso não é exatamente uma ofensa nesse caso, né, cara? Ele é ardiloso, ele sabe ali... Porque esse Poodle não dominou o Doberman na base da porrada, Não. né? Ele fez as mutretas dele ali, ele fez a aliança dele, passou as perninhas no outro ali e falou, Mas é assim que a malandragem sobrevive, Orlando. Se você me admira, exatamente. você me com essa conversa. Não, mas exatamente o que eu tô falando. É caráter duvidoso. O caráter não tem que ser... Caráter sério pessoa de bem que tem. Ah, é coisa de cidadão de bem, é? Exatamente. Caráter sério é cidadão de bem. Chegou aquele momento das recomendações. O que você recomenda para os nossos ouvintes que ficarem interessados pelos temas que abordamos ao longo desse episódio? Eu vou recomendar o Cossia, que eu já falei dele, que eu já li tudo, embora eu tenha tirado algumas ideias para esse episódio do A Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. Como é uma leitura que eu ainda estou no começo, provavelmente essa questão das plantas vai acabar ressurgindo em algum momento, e aí eu vou voltar a ele. Mas o Cossia é um livrinho curtinho, mas muito sensível, e que faz a gente realmente pensar nas plantas de uma maneira mais generosa, repensar a nossa maneira de se colocar no mundo, as hierarquias de conhecimento que a gente produz, e a gente entender que realmente a gente não estaria aqui se não fossem as plantas. Então, a dica que vai ficar é essa. Inclusive, essa coisa das plantas, a gente, em off, né, antes do programa começar, conversamos sobre o caráter alienígena das plantas, né? A gente, como até na ficção científica, para as plantas serem pensadas, elas têm que ser familiarizadas, porque elas, por si só, já são seres muito alienígenas, né? E a gente provavelmente vai voltar a falar disso. Eu quero falar de aliens baseados em plantas em algum momento desse programa. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Eu vou fazer digamos, uma sugestão pouco usual. Mas antes de fazer essa sugestão pouco usual, que vai pegar muita gente desprevenida, eu vou recomendar um filme chamado A Indomável Sonhadora, que fala um pouco sobre esses outros mundos que emergem na esteira do furacão Katrina. É um filmaço, já assiste com um lencinho na mão, porque é de chorar, e não é só de chorar de tristeza, né? Mas é aquele choro de alegria, aquele choro de, cara, eu não sei do que eu tô chorando, sabe? É um filme emocionante em todos os aspectos possíveis. É lindo demais. Só de vocês assistam um trailer que vocês vão ver que já vale a pena só pelo trailer. Mas a sugestão que eu vou fazer, né, de obra literária, é de um autor que é muito citado nesse podcast, porém não pelo seu livro, pelo seu maior livro, que por sinal é o meu livro preferido da vida, que é Moby Dick, do Herman Melville. Esse livro ele aborda várias questões que a gente já tocou ao longo desse episódio. O primeiro deles é a perseguição, né? A ideia de obsessão do sujeito que persegue o seu próprio desejo, que é toda a história do Ahab perseguindo a baleia Moby Dick, né? Inclusive tem toda uma história de que Ahab perseguia Moby Dick para lidar com a desmedida da existência, sabe? Tem toda uma reflexão deleuziana sobre isso, mas isso está muito óbvio na própria obra. O Ahab fala isso, eu não persigo a Moby Dick por vingança, eu persigo porque eu persigo. É basicamente uma pessoa obsessiva, né? Então fala de obsessões e desejos. Então acho que cabe muito bem na ideia das fake news, mas ao mesmo tempo recoloca o humano, né, em seu papel insignificante diante do Leviatã. Eu acho que essa obra, ela e ao mesmo tempo formula uma aliança profunda do humano com os não-humanos, ainda que uma aliança pela guerra, né? Porque a guerra não deixa de ser uma aliança, ainda que num viés negativo, mas ainda assim é uma aliança. Inclusive, dar spoiler de Moby Dick é sacanagem, né? Mas tipo assim, o final de Moby Dick é uma aliança carnal conjunta, né? Do agressor e o animal, né? Então é isso. Então fica aí a dica, Moby Dick de Herman Melville, meu livro preferido. É aquilo, né? Vai ficar uma dica de livro grosso para ler durante a quarentena.
É bom, né? Imagina, o cara vai ter sempre essa história. Cara, o que você fez durante a quarentena do coronavírus? Eu li Moby Dick. Cara, uma amiga minha tava falando que é uma época excelente pra ler o Decamerão, né? Porque o Decamerão são 10 novelas. Na verdade, se eu não me engano, não. Sim, mas são várias novelas de 10 pessoas isoladas fugindo da peste negra. Sim, então, sim, perfeito. Tipo, é um livro grosso, tipo, como tentar se manter são durante a quarentena, contando e ouvindo histórias. Eu acho que esse é um bom exercício, né? Porque como tem tanta gente que a gente conhece que tá pirando com essa história de quarentena, né? Cara, se dedique, a gente falou no programa anterior sobre qual é a sua arte, né? Se dediquem à sua arte e se dediquem também a uma obra dessa magnitude, porque ler Moby Dick, ou Grande Sertão, ou Decameron, ou todas as obras do Proust, né? Tipo O Tempo Perdido, é um empreendimento. Não é uma coisa que você vai ler numa sentada, né? Assim, você vai ter que fazer um esforço, continuar, inclusive faz parte do processo, né? Faz parte do processo, inclusive, tipo, interromper, dar um tempinho, olhar pro teto, voltar pro livro depois, enfim. Mas como vai ter gente que vai se ver com muito tempo na mão e muita ansiedade gerada pelas redes sociais, que vai ser bom ficar offline um pouquinho, de repente um livro desse que demanda um pouco mais de atenção é um bom exercício. Leia o Moby Dick pela sua própria sanidade. Salve, salve, meu povo leal. Então, vocês já sabem, vou aproveitar o momento para dar aquela passada de chapéu, sobretudo agora que os custos do podcast foram lá para as alturas junto com o dólar. Não é brincadeira, o nosso servidor é pago em dólar, então agora que o dólar está lá em cima, tá complicado para o nosso bolso. E eu sei que também não tá fácil para ninguém, né? Sobretudo nesses momentos de coronavírus, a situação tá bastante complicada. Mas quem tiver um dinheirinho sobrando, um cascalhinho sobrando, eu vou pedir encarecidamente que visite www.padrim.com.br/benzina e veja se tem ali uma faixa de apoio que caiba no seu bolso. Lembrando que os apoios começam a partir de R$ 4,20. Né, 4,20 mensais. E também é bom lembrar que ao fazê-lo, né, ao apoiar o programa, você não apenas contribui para a produção de um conteúdo independente, que sabemos é algo tão fundamental nos dias de hoje, como também recebe algo em troca. Uma dessas dessas recompensas é participar, né, do nosso grupo de apoiadores no Telegram, onde as pessoas estão montando um verdadeiro coletivo de resistência, né, à quarentena, e também recebe o nosso Zine, que inclusive acabou de sair um número novo, né? O nosso Zine, ele tem uma proposta de promover um encontro entre um escritor e um artista plástico, né? Pela segunda edição consecutiva, estamos promovendo um encontro entre o Cauã Vasconcelos e o Fel Coutinho. O Cauã escrevendo uma obra distópica, né? Uma obra distópica que infelizmente envelheceu rápido e se tornou o nosso presente. E o Fel Coutinho com a sua arte enigmática. Então, assim, o encontro deles pela segunda edição consecutiva teve um resultado bastante interessante. Quem leu, né, o pessoal leu, parece que está gostando bastante. Então, convido a você, se você tiver interesse, apoie o nosso programa e receba o nosso Zine. Então, dito isto, gostaria de terminar daquele jeito usual. Lembrem-se, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado. Um pouco da minha energia tem sobrando pra todos os lados. Força importante, uma força mais pra aturar a pressão que tenta esmagar somente contra a parede chapiscada da ilusão. Enxergando a realidade por detrás, depois da curva, a pesada visão torpe e obscura da humanidade em geral. Miopia espiritual, pegou geral. Dignidade, simplicidade, infelizmente se tornaram um artigo de luxo na atualidade. Falta de vontade, disparidade entre discurso e atitude são os maiores pilares dessa situação. Escala profética, patética na qual nos metemos, pela qual vivemos e morremos, algumas vezes mais pra aprender, reconhecer a todos como irmãos, os mais evoluídos, outros não.
mas todos com sua missão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Na real, discutir sobre o fim da violência é quase que total. Perda de tempo, paliativo. Nem o sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticará o esporte mais popular da humanidade. Jogar. Palavras ao Léo. Jogar. Palavras ao vento, nada muda enquanto não mudarem os valores na raiz de todos. Eu disse todos, exploradores e explorados, violentadores e violentados. Tudo é meio a meio, tudo caminha lado a lado. Não sei se me entende, mas o que eu digo é que a maioria se trocasse lugar faria o mesmo. E quando tem uma oportunidade, ou faz mesmo. Mesmo que escala menor, microcosmo, macrocosmo. Porém, a intenção de movimentação é sempre a mesma. Cadeia alimentar, lei da selva. O mais forte destroça, atropela, passa por cima do mais fraco. Consumismo, supervalorização da matéria. O lado espiritual, ou seja, o real, ficou na miséria. A mesma que domina e povoa o planeta Terra. Por sinal, competição a todo custo, vitória a qualquer custo, estilo de vida fatal que resultou nesse fiasco, nesse insulto que é hoje a humanidade, esse fracasso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu digo, isso pra mim é o primeiro passo pro que em bom português se chama hipocrisia. Como é no alto clero, como é em Brasília. Bota o dedo na ferida antes de querer que a humanidade mude. Que tal mudar um pouco nosso próprio ponto de vista? Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. A ciência sem subserviência é a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito bumerangue tá aí, provando, levando e trazendo o que é de melhor e pior. Plantamos e colhemos em outros cantos e aqui mesmo. Plantação na série de simulado, você sabe o que está acontecendo. No centro de tudo, no centro da questão tá a preguiça, a falta de disposição pra mudar. Várias preguiças somadas e o mundo tende o efeito. Mentalidade falida, morta viva, não tem jeito. Eu tô dizendo, é preciso quebrar as regras daqui, seguir as regras de lá, com confiança, sangue frio, sem se apavorar. Cada um no seu tempo, cada qual no seu caminho. Estradas separadas seguindo pro mesmo objetivo, destino ou não, pelo menos no momento. Uns mais rápidos, outros lentos, porém no subconsciente, todos atentos. Fumigamentos ao ouvir o chamado. Eu não invento nada, só transmito os recados, fragmentos. Sabe, meu irmão, seguimos na missão. A cabeça erguida e no peito a batida que for. Meu coração é exclusivo só do meu senhor. Estilo libertário, vivo nesse mundo, mas não sou presidiário da matéria. Procuro me desvincular, cada vez mais desapegar, usar somente o necessário pra passar. Pois quando menos se espera, lá vem mais uma despedida do planeta Terra. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ele não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo.